Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Estamos aqui mais uma quarta-feira para fazermos estudo da Palavra do Senhor. É uma visão panorâmica das cartas, agora das cartas de Paulo, mas nós estudamos Atos dos Apóstolos e agora estamos estudando as cartas de Paulo. Hoje vamos fazer um estudo panorâmico acerca de 1 Tessalonicenses. Para iniciar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de, com os irmãos, ouvir os Salmos 13, né? Lido por Cid Moreira. Vamos ouvir aí o Salmo 13. Enquanto isso, os irmãos vão se organizando, abrindo as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Salmo 13. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer: nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Um salmo, o Salmo 13, é um salmo de clamor ao Senhor, né? Quando Davi ele apresenta a sua aflição diante do Senhor, mas mesmo diante da aflição, ele não deixa de considerar as maravilhas de Deus, ele não deixa de reverenciar o poder do Senhor e de anunciar que vai cantar e exaltá-lo para sempre. Os dias têm sido difíceis, os dias têm sido penosos para todos nós, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, a quem servimos, aquele que nos marcou, aquele que nos chamou, aquele que nos selou pelo seu Santo Espírito, e confiamos, assim como Davi declarou a confiança no Senhor. Nós queremos nesta noite também declarar a nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Que todo o seu povo tenha fome e sede da sua palavra e busque conhecê-lo, né? Porque nós precisamos buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo, e precisamos nos aproximar dele, nos achegar a ele enquanto está perto. Então, esse salmo traz aí a verdade que o Evangelho quer trazer para nós. Não estamos aqui para fazer de conta que nada está acontecendo. Nós não vivemos na mentira, mas vivemos a verdade, porque aprendemos com Jesus. Já deixamos a mentira e reconhecemos que os dias são difíceis, mas apesar dos dias difíceis, nós temos um Deus
O nosso Deus é soberano e Ele está acima de todas as coisas. Nós confiamos no seu amor, na sua justiça, na sua provisão e no seu cuidado sobre os seus. Por isso estamos alegres. Davi encerra o salmo dizendo que ele vai cantar alegremente ao Senhor. E nós queremos também engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos estar estudando 1 Tessalonicenses hoje. E 1 Tessalonicenses, ela é aí uma carta que é considerada o primeiro escrito do Novo Testamento. É o escrito mais antigo do Novo Testamento, escrito por Paulo, em companhia dos seus companheiros, como ele mesmo diz no capítulo 1, ele declara, de 1 Tessalonicenses, que ele escrevia com Silas e com Timóteo. A carta de 1 Tessalonicenses é uma carta relativamente curta, de 5 capítulos. As cartas estão organizadas, as cartas de Paulo estão organizadas no Novo Testamento pelo seu tamanho, da maior, da mais extensa para a mais curta, tá? Para a menor em extensão. Então, a organização aí não se refere ao tempo em que foi escrita. Por isso, 1 Tessalonicenses vem aí depois de tantas outras cartas, apesar de ser considerada a primeira carta que foi escrita por Paulo. Paulo escreve esta carta na sua segunda viagem missionária, Ele, segundo o relato de Atos 17, no capítulo 17 vem aí a referência a essa segunda viagem. Paulo, ele fundou essa igreja em Tessalônica. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia e ficava ali nas regiões onde ficava também a cidade de Filipos e de Bereia. Então, a cidade de Tessalônica acolheu Paulo, uma igreja que era formada por não-judeus, Eles não eram judeus, eles eram pagãos. Então, eles vivenciaram muito a perseguição dos judeus, E inclusive dos próprios judeus cristãos, tinham uma certa resistência com relação a isso, mas Paulo, ele traz na sua carta aí o seu imenso amor por esta igreja e cita a felicidade de tê-los no reino, porque foram aqueles que deixaram os ídolos. Paulo se alegra, por ter conquistado estas pessoas para Cristo, porque eles deixaram os ídolos para viver, para o Deus Todo-Poderoso. Paulo, que foi rejeitado pelos judeus, foi abraçado pelos gentios e se vê aí nessa relação de amor com esta igreja. Ele passa em todo o relato da carta, ele vai falar do seu imenso amor e da sua gratidão a Deus, por ter podido compartilhar com esses irmãos e se alegrar neles e vivenciar com eles as questões do Evangelho. Paulo, ele passou um tempo com esta igreja, ensinou, discipulou, evangelizou, mas teve que fugir da cidade por causa da oposição dos judeus. Ele saiu de Tessalônica, depois de ter vivido um tempo ali, foi para Bereia e depois para Corinto. Lá recebeu, através de Timóteo, notícias desses irmãos. Paulo, ele estava muito apegado, ele era muito... amava muito, ele declarava um amor muito grande por esta igreja, por estes irmãos, e Paulo, ele estava sentindo a necessidade de ter notícias deles, como muitas vezes nesses dias temos sentido tanta falta dos nossos irmãos, Somos gratos a Deus aí porque temos condições de estar falando com os irmãos nas redes sociais, pelo telefone, para suprir aí, matar essa saudade que muitas vezes temos sentido. E estava refletindo esses dias com relação
o nosso relacionamento com o Senhor. Quando a gente vê Paulo falando da sua saudade, do desejo de saber notícias, do cuidado que ele tinha com esta igreja e da necessidade de saber como eles estavam vivenciando o evangelho, né? Eu me reporto também para a necessidade que precisamos ter de conhecer as coisas que vêm do alto, conhecer ao nosso Deus, né? Reconhecê-lo como parte da nossa vida e termos o desejo, a necessidade de nos envolvermos com as coisas dele ao ponto de nos sentirmos realmente em comunhão. Precisamos viver a comunhão daquele que está unido com Cristo. Não podemos nos esquecer disso. Paulo também nesta carta aos Tessalonicenses, é a primeira carta, né? Tem uma segunda carta. Nessa primeira carta ele vai prevenir os irmãos contra a imoralidade e pede que os irmãos vivam em amor uns para com os outros. Paulo, ele vai falar da vinda do Senhor Jesus e das dúvidas, né, que Timóteo trouxe acerca que os irmãos estavam tendo. Timóteo compartilhou com Paulo das dúvidas que os irmãos estavam vivenciando, né? Porque Paulo evangelizou esses irmãos, mas teve que sair de forma abrupta e algumas coisas ficaram por dizer. Paulo acreditava que era necessário ainda fortalecê-los em algumas questões e por isso o desejo de Paulo de estar novamente com esses irmãos. E uma dessas questões era a questão da volta de Jesus, né? Havia ali alguns irmãos que estavam acreditando que Jesus voltaria naquele tempo, aquela época, inclusive deixavam os seus trabalhos porque achavam que não precisavam mais trabalhar porque Jesus, ele voltaria, né? Estaria buscando a sua igreja naquele tempo e estavam deixando os seus afazeres, trazendo um grande peso sobre a igreja, porque aqueles que não eram cristãos começavam a questionar, começavam a dizer, porque é crente, porque Jesus vai voltar, não precisa mais trabalhar, como é que funciona isso? E Paulo vai dar orientação para essa igreja que não é bem assim, né? Que nós precisamos cuidar e zelar pelo nome de Jesus que levamos, que precisamos cuidar e não ser peso para ninguém e que ninguém sabe o dia ou a hora de que o Senhor vem. Nós vamos estar vendo aí esse contexto mais à frente na leitura da carta, tá certo? Eu sou grata a Deus pela vida dos irmãos que já nos acompanham, que Deus abençoe a todos, continuem aí na graça do Senhor, fortalecidos, buscando esta palavra que precisa ser alimento para a nossa vida. Não apenas na quarta-feira, mas precisamos nos alimentar todos os dias da palavra, do pão quentinho que o Papai do Céu tem para nós todo dia. Amém? A paz do Senhor. Paulo, ele vai apresentar basicamente 3 pilares nessa carta, né? Essa carta que, apesar de curta, é uma carta muito importante para nós, né? Porque vai aí nos fortalecer acerca de alguns princípios que não podemos esquecer, principalmente nesses dias. Paulo, ele vai apresentar para nós as 3 grandes virtudes cristãs. Quais são elas? A fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Nós estamos acostumados a ouvir essas três virtudes lá em 1 Coríntios, mas entendendo que a carta aos Tessalonicenses veio primeiro, Paulo iniciou aí esse processo de fortalecer o aprendizado acerca das virtudes cristãs, ensinando aos Tessalonicenses a necessidade de permanecermos com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, permanecer com a nossa esperança nele, olhando tão somente para ele, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E essa esperança precisa estar em Cristo, não é ver qualquer coisa, não é ser visionário acerca de qualquer situação. A nossa visão precisa ser uma visão espiritual, que está voltada para as coisas do reino e para o Senhor Jesus. Aleluia. E o amor.
né? Porque todas as coisas passam, mas é o amor que permanece. A própria palavra do Senhor vai nos dizer, né? O nosso irmão João vai nos apresentar que Deus é amor e nós precisamos viver em amor com os irmãos, porque se estamos unidos com Cristo, precisamos estar unidos também como irmãos. Amém? Então, a verdade, essas 3 virtudes cristãs não podem ser esquecidas por nós. Essas 3 virtudes precisam fazer parte da nossa vida. Essas 3 virtudes precisam permear o nosso dia a dia. A fé, a esperança e o amor. Precisamos estar firmados aí com esta base e tudo é para o Senhor, né? Que possamos viver a verdade do Evangelho sem nos desviarmos em pensar ou nos dividirmos por causa das escolhas que fazemos, por causa das festas ou da comida, ou do que vestir, ou do que calçar, ou de como andar, mas que possamos fazer tudo para a glória de Deus, né? Vamos sempre voltar para aquela palavra que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faças tudo para a glória de Deus. Que tudo na nossa vida seja para a glória de Deus. Paulo vai apresentar essas verdades para os Tessalonicenses e ela vai se repetir ao longo da carta, né? Ele tem essa preocupação de trazer a memória. É o que nós estamos fazendo aqui. Muitos de vocês já conhecem esta palavra, mas precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos buscar a palavra desse Deus, buscar aquilo que aprendemos com o Senhor para não nos abatermos diante das dificuldades. Precisamos lembrar das suas promessas, das suas maravilhas, para que permaneçamos de pé, mesmo diante das dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai apresentar a vinda do Senhor Jesus Cristo e também a vida cristã como uma vida de união com Deus, né? Uma vida de completa dedicação a Deus e de amor uns para com os outros. Nós vamos perceber que Paulo ele vai estar, na verdade, em todas as suas cartas, Paulo deixa isso muito claro, que a vida cristã é uma vida de união com Deus, né? De dedicação e de amor para com Deus e para com os outros, né? Paulo aí procura lembrar aos irmãos aquilo que aprendeu com Jesus, porque o Senhor Jesus nos diz, né, que o resumo das leis é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então precisamos estar aí atentos ao cuidado com os outros e ao amor que precisamos dedicar ao Senhor, né? Quando ele apresenta a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele traz aí também o juízo de que não podemos esquecer que quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado. Então precisamos anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam crer nele, conhecer o seu Evangelho para crer nele e estar em salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos estar fazendo a leitura no capítulo 1. Vamos seguir aqui para a leitura dos versículos que separamos. Paulo, ele inicia a carta se apresentando e aos seus companheiros que escrevem junto com ele, né? Ele diz: eu, Paulo, Silas e Timóteo escrevemos esta carta. Então, eles estão ali unidos com Deus e, como ele sempre faz, ele vai apresentando aí uma oração pelos irmãos e vai nos trazer, a partir do verso 6, algo importante, amados. Não que os outros trechos não sejam, mas que chamou a minha atenção, né, com relação ao testemunho. Vamos lá, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 6. Diz assim: e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo.
Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso, não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam de nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Olha que coisa linda. Paulo, ele dá testemunho daquilo que os irmãos têm feito, né, na sua vida diária, no seu modo de agir. Paulo, ele passou a escutar que esta igreja permanecia firmada no Senhor, ela estava vivendo a vida do Evangelho, ela estava sendo perseguida assim, mas compreendia que a perseguição fazia parte do processo, que permanecia firme, né, naquilo que aprendeu e que aguardava a volta do Senhor. Aí o Senhor nos chama a atenção para o nosso testemunho. Ele fala em outros trechos acerca disso, mas é muito importante que a gente possa se revestir do Senhor, ao ponto das pessoas conseguirem enxergar em nós o trabalhar de Deus, né? Paulo cita, vocês deixaram os ídolos para servirem ao Deus Todo-Poderoso, né? Ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então, Paulo nos chama a atenção que a vida que o Senhor espera de nós é mais do que vestir, comer ou calçar. Precisamos transbordar deste amor. Precisamos ser transformados como aquela mulher foi quando se encontrou com Jesus lá em João, no capítulo 4. Né? Ela foi tocada pelo Senhor de tal forma que ela passou a anunciar o Senhor, né? Levantou-se como missionária para anunciar o evangelho do Senhor. Então, aquela mulher que vivia numa situação de desprezo, naquela situação de desprezo das coisas morais, aquela mulher que vivia afastada daquilo que era próprio do Senhor, a partir do momento que ela teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida foi transformada. Então nós precisamos também buscar essa transformação no Senhor, essa transformação que deve acontecer de dentro para fora. É a transformação da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da nossa forma de falar, porque são estas coisas que vão impactar as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Não adianta eu dizer que eu sou discípula de Jesus, que eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, mas o meu discurso ser um discurso que destoa daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Precisamos aprender a viver a vida que Cristo espera de nós. Eles que viviam a adoração aos ídolos, deixaram os ídolos para servir ao Deus Todo-Poderoso. É importante que a gente aprenda a se despir da idolatria que muitas vezes carregamos conosco e muitas vezes não percebemos, né? Deixamos de fazer aquilo que fazíamos antes como culto, né? Mudamos a nossa forma de cultuar, mas não deixamos as coisinhas. Então precisamos, amados, deixar as coisinhas. Precisamos abandonar aquilo que nos afasta do propósito do Senhor, que é de vivermos unidos com Cristo. Se queremos viver uma vida, né, de novidade, se queremos viver uma vida nova, se queremos viver com a força de Deus, né, só pode viver com a força de Deus aquele que está unido em Cristo. Nós temos aprendido isso, né? Então precisamos estar atentos a estas coisas, deixar a idolatria e testemunhar do Senhor precisa ser também algo das nossas vidas, né? Precisamos
nos importar com aquilo que as pessoas falam de nós. Precisamos nos importar, porque não é porque temos nome, mas é porque levamos o nome de Jesus. Antes de você chegar, Jesus chega. O nome de Jesus chega primeiro. E para que não haja escândalo sobre o nome do Todo-Poderoso, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ter cuidado, né? Zelo e temor pelo Senhor, porque de Deus ninguém zomba. Amém? E nós vamos seguir aí o capítulo 2. Paulo, ele vai lembrar que do seu trabalho com os irmãos, né, de como eles aprenderam o evangelho, de como eles receberam o evangelho, de como sempre procuraram agradar a Deus e não as pessoas, né? Então, que o nosso testemunho seja forjado em Deus para que possamos viver segundo a vontade do Senhor, mesmo que nós venhamos a desagradar as pessoas. Isso não quer dizer, Paulo não estava ensinando nem incentivando que os irmãos vivessem em discórdia, em confusão, em dissensão, não é nada disso. O que Paulo está querendo dizer é que quando nós vivemos no meio de pessoas que não servem ao mesmo Deus que nós, que não receberam o mesmo Cristo que nós recebemos, né, que não são nascidos da água e do Espírito como nós nascemos, nós precisamos cuidar em agradar ao Senhor e não agradá-los, porque nós não podemos ser, não pode haver amizade, né, com as coisas do mundo. Nós precisamos deixar as coisas do mundo e viver segundo aquilo que agrada ao Senhor. Porque toda vez que a gente buscar agradar ao mundo, a gente vai estar desagradando a Deus. Então é importante que a gente não fique em cima do muro, né? É importante que isso aconteça. Então nós precisamos viver o evangelho genuíno, buscando sempre agradar ao Senhor. Paulo vai falar no capítulo 2, a partir do verso 3, vai dizer assim: aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. O verso 6. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. E o verso 10. Vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte do seu reino e da sua glória. Então precisamos cuidar em viver de maneira que agrademos a Deus, né? Porque cremos que temos parte com Ele no seu reino e na sua glória. Nós não podemos nos deixar levar pelas situações. Eu vou, para me achegar a fulano, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, Deus me perdoa. Não tem que fazer assim, nem fazer assado. Nós precisamos continuar firmados naquilo que aprendemos no Senhor, porque Ele é bom, né? E nos dá estratégias para alcançar aqueles que são dele. O Senhor Jesus disse que nunca rejeitou, que não rejeita nenhum daqueles que o Pai lhe dá, né? A partir do verso 13, ele vai falar da perseguição por causa do evangelho, né? Eu já falei sobre isso. Os irmãos, os tessalonicenses estavam vivendo uma perseguição grande, né? E Paulo estava preocupado que eles não deixassem o evangelho por causa disso, né? E o Senhor chama a nossa atenção nestes dias para que não deixemos o evangelho genuíno por causa daquilo que temos vivido. Porque a perseguição conosco aqui no Brasil, ela é muito sutil, mas ela existe.
E nós precisamos compreender que vivemos o tempo todo em guerra. Nós vivemos o tempo todo, a nossa carne milita contra o espírito, né? E nós precisamos aprender a fortalecer o nosso espírito para que não nos deixemos levar pelos anseios da carne. Nós precisamos compreender que tudo que acontece na nossa vida deve ser para a glória de Deus e que há um propósito no Senhor também na perseguição. Então, mesmo diante da perseguição, precisamos ficar firmados no Senhor Jesus, lembrando que Ele também foi perseguido, foi por mim, foi por você, mas Ele não desistiu. Então, não podemos desistir, né? Não podemos deixar a nossa cruz. O Senhor Jesus nos convidou a carregarmos cada um a nossa própria cruz e segui-lo. Precisamos fazer assim. Tome cada um a sua cruz e siga Jesus, porque Ele é que tem o caminho da vida eterna. Só através de Jesus é que nós podemos ter a paz de que ansiamos. Ele é a paz que excede todo entendimento. Então nós precisamos estar unidos com eles, firmados na sua palavra, para permanecer mesmo diante dos dias maus. Né? Paulo faz planos, ele fala ainda no capítulo 2, a partir do verso 17, que ele tem planos para estar entre os irmãos, mas que ele foi impedido. A partir do capítulo 3, ele continua falando desse desejo de estar entre os irmãos, e ele fala assim, no capítulo 2, ele fala sobre Timóteo, que ele enviou Timóteo a fim de animar e ajudar os irmãos, a fim de que não desanime diante das perseguições. Nós precisamos cuidar em nos animar uns aos outros, né? Um dos propósitos das lives que temos feito nas quartas-feiras é isso, né? Nos fortalecermos na palavra do Senhor, lembrarmos desta palavra para estarmos animados mesmo diante das dificuldades, né? Porque não é porque não podemos estar reunidos sempre que vamos deixar de estarmos num só pensamento, como um só homem, voltados para o Senhor, né? Assim como temos feito nas terças-feiras, o relógio de oração, né? Tem sido bênção sobre as nossas vidas, que possamos estar unidos com Cristo, com as nossas mentes voltadas para o Senhor, né? Entendendo que o Senhor ele tem propósito nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos viver esta vida firmada e unida com Cristo, porque o nosso Deus é aquele que prepara todas as coisas. Paulo, ele vai falar a partir do verso 12 do capítulo 3, vai lembrar para nós da importância do amor, né? O verso 12 do capítulo 3 vai dizer assim, ó, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier com todos os que são dele. Amém. Aleluia. Então, Paulo, ele vai trazer aqui a importância do amor para nós, né? Ele roga, ele pede ao Senhor que o amor cresça entre os irmãos, os tessalonicenses, não apenas entre eles, mas por todas as pessoas. Então, o Senhor nos chama a atenção a vivermos o amor não apenas aos nossos irmãos da fé, né, mas a todos aqueles que necessitam do Senhor. Nós precisamos amar, né, e testemunhar do amor de Deus para aqueles que necessitam. É interessante quando ele fala, né, ele diz que precisamos crescer cada vez mais no amor, né, ele roga que cresçamos cada vez mais no amor, e depois ele diz, olha, desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele. Então, só através do amor genuíno, do amor que nasce no Senhor Deus, é que viveremos fortalecidos. Veja, às vezes parece que é bobagem, que o amor
passa, só precisa ser para a família, mas não. O amor, ele nos fortalece, né? É a palavra do Senhor que nos diz isso. E diz mais, que quando amamos dessa forma, uns aos outros, irmãos na fé e todas as pessoas, Deus dá força ao nosso coração e seremos completamente dedicados a eles. Quer dizer, o amor, ele nos santifica, né? O amor, ele nos aproxima de Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos cuidar em amar uns aos outros e deixar o ódio, a ira, a birra, a confusão. Precisamos deixar as coisas que são carnais, aquilo que é próprio das pessoas que são carnais, que não são nascidas no Espírito, né? Que possamos buscar no Espírito de Deus, né? Sabedoria, discernimento e coragem para viver este evangelho de amor que o Senhor espera que nós vivamos, né? É preciso ter coragem para amar. O amor é para os corajosos. Essa é uma verdade que eu tenho aprendido no Senhor. O amor é para quem tem coragem, porque nós temos visto coisas terríveis. Mas apesar de tudo que temos visto, precisamos exercitar o amor. Seja corajoso e ame em nome de Jesus. No verso 4, Paulo, ele vai apresentar a vida que agrada a Deus, né? Vai iniciar esse processo das aplicações práticas da vida cristã, né? Que agrada ao Senhor Deus. Ele fala sobre o significado de ser cristão, né? Lembra que nós cristãos fomos chamados para ser completamente ligados e dedicados a Deus. Ele nos chama para estarmos afastados, para ficarmos livres da imoralidade, a vivermos o amor, a vivermos do nosso próprio trabalho, né? E buscando dedicar as nossas vidas a Deus em respeito e em temor. No verso 4, Paulo, ele vai apresentar aí as respostas, a resposta para aquela pergunta: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você, amado? Vamos ver no verso 4. Eu vou ler a partir do verso 1. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isso: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. O que é que Deus quer de mim? Que eu seja completamente dedicada a Ele e que eu seja livre, que eu fique livre da imoralidade. Que eu saiba viver, o casal saiba viver em harmonia. No verso 4 vai dizer que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus e com todo o respeito. Ele vai falar aí da relação da família, né, do casal, que precisa viver com respeito, e anteriormente nós já falamos sobre isso. Precisamos lembrar que o nosso cônjuge, né, o nosso companheiro, a esposa, o esposo, também são cidadãos do céu, também são nossos irmãos em Cristo e precisamos viver em respeito, né? Então havia ali uma situação, né, de questionamentos e de dificuldades na relação dos irmãos enquanto casal. Então Paulo traz aí um aconselhamento para que possamos respeitar o nosso cônjuge, respeitar o nosso companheiro, né, o nosso esposo ou a nossa esposa, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Nós precisamos compreender que nós não vivemos de contos de carochinha, que nós não podemos fazer de conta
né? Ah, isso aqui tá tudo certo, mas essa parte não tá não. Precisamos buscar no Senhor estratégias para que possamos viver essa vida que o Senhor espera de nós, né? Que ele diz, ó, ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, né? E ele chama a atenção, ó, Deus, verso 7, Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. O verso 9 vai dizer, não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, né? Porque ele já vinha vivendo esse amor e era notório para todos. O verso 11 diz, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já disse antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém, né? Como eu falei anteriormente, os cristãos, os tessalonicenses, eles estavam, quando aprenderam da volta do Senhor Jesus, que a gente vai entrar agora nessa parte, eles começaram a achar que o Senhor Jesus estaria voltando naquele tempo, né, em que eles estavam vivendo e que eles não precisavam mais fazer nada, né? Vamos ficar aqui aguardando o Senhor, olhando para o céu, né? Porque os anjos na ascensão do Senhor Jesus disseram que da mesma forma que nós vimos ele subir, ele voltaria. Então vamos ficar aqui. Só que os dias passam, né? E o corpo tem fome, e o corpo tem sede, e precisa vestir, e precisa calçar, e acaba sendo penoso para alguém, fica pesado para alguém, né? Se uma parte deixa de lado aquilo que precisa fazer, vai chegar uma hora que vai ficar pesado para alguém. Então, que não sejamos pesados uns para os outros, é o que Paulo está dizendo, né? Mas que possamos sim continuar trabalhando, né? Sem trazer escândalo para o nome do Senhor, porque ele diz, ó, o verso 12, assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão. Estava havendo ali uma perseguição, não apenas pela causa do evangelho, mas porque os irmãos estavam deixando de fazer as suas obrigações, deixando os seus trabalhos, com a desculpa de que Jesus voltaria e de que não seria mais necessário. Nós precisamos estar atentos, né? E por causa deste comportamento dos tessalonicenses, aí Paulo vai começar a falar sobre a vinda do Senhor e da orientação. Ele diz assim, o verso 13, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Né? É o evento que nós chamamos de arrebatamento. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Como eles começaram a crer que Jesus voltaria naquele tempo, quando viram que alguns de seus companheiros vieram a dormir no Senhor, vieram a morrer, né? Algumas versões dizem dormir no Senhor. Quando eles perceberam que alguns irmãos vieram a morrer, começaram a se questionar. Ou então não é bem assim, não é como Paulo falou. Aí Paulo vai chamando a atenção, olha, vai ser assim que vai acontecer.
né? Fiquem atentos e se animem-se uns aos outros com esta palavra. Precisamos divulgar, né? É o cuidado que precisamos ter de divulgar que Jesus Cristo morreu sim. Mas não é possível falar apenas de morte, porque Jesus é vida. Ele morreu, mas ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Então precisamos anunciar que Jesus veio em carne por minha causa, por sua causa, né? Que ele morreu na cruz, morte de cruz, né? A morte maldita. Ele morreu a morte maldita por mim e por você, no meu lugar, mas não ficou morto, porque a morte não pôde vencer o meu Jesus, porque a morte não pôde segurar o meu Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou para nos conceder vida eterna. Esta é a verdade que precisamos anunciar. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos lembrar também que ele voltará para nos buscar, sim, mas não podemos ficar alienados, achando que vai ser hoje, que vai ser amanhã, ouvindo especulações e dizem muitas coisas e cada um quer dizer quando é, quando não é. Não convém a nenhum de nós saber o tempo nem a hora. Basta saber que precisamos estar prontos, preparados. E como é que eu estou? Como é que eu fico preparada, né? Como é que eu fico atenta, né? Como é que eu permaneço na luz? Eu preciso viver uma vida que agrada a Deus. Eu preciso viver unida com Cristo. Eu preciso viver o amor de Deus que me aproxima dele. Eu preciso viver a fé, a esperança e o amor que Paulo vem dizendo. Você veja, é uma carta de 5 capítulos, mas tão completo, né? Trazendo tanta verdade, trazendo a necessidade que temos do Senhor. Eu creio que essas quartas-feiras não são em vão e que nós não estamos aqui para cumprir tabela. O Senhor está chamando a nossa atenção. Aleluia. E precisamos estar atentos, porque Ele vem sim. Eu preciso estar pronta hoje. Eu preciso estar pronta hoje porque eu não sei o dia nem a hora. Não posso viver desapercebida. Eu preciso estar pronta. E não precisa preparar bagagem, porque o Senhor, Ele não vai levar, ninguém vai levar bagagem. Cada um precisa estar com a sua veste limpa, santificado pelo Senhor. Cada vez, quanto mais eu amo, quanto mais eu vivo o Evangelho, mais eu sou dedicada ao Senhor. E o dedicado, aquele que é dedicado é separado. O que é separado é o santificado, né? Aquele que se aproxima do propósito de Deus, que é que sejamos santos como Ele é santo. Aleluia. No capítulo 5, ele vai continuar falando sobre a vinda do Senhor, né? Ele diz: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, está tudo calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Aleluia. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Precisamos estar atentos em perfeito juízo, nos aprontando sempre. Mas eu sou falha, eu sou pecadora, o que eu quero fazer eu não faço, só faço o que eu não quero, mas eu busco estar na presença do Senhor, eu busco me dedicar a Ele, eu busco o amor do Senhor, eu busco amar os outros. Essa é a vida que o Senhor espera que vivamos. Aleluias. Louvado seja Deus. O verso 6 vai dizer: por isso não estamos dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo, não alienados,
não desapercebidos, não perturbados. Nós temos a mente de Cristo e precisamos permanecer em perfeito juízo, ligados com o Senhor, prestando um culto racional a Deus e aguardando a volta do Todo-Poderoso. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Lembra lá? As 3 virtudes cristãs que são pilares para nós: fé, esperança e amor. Paulo traz aí no verso 8, nós devemos usar a fé e o amor como couraça, como proteção, e a nossa esperança de salvação como capacete para manter a nossa mente guardada, para manter a nossa cabeça guardada, para nos manter guardados no Senhor, né? Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Aleluia! Nem morte, nem vida, nada vai poder nos separar do amor de Deus. A expressão máxima desse amor é a vida eterna, amados. A expressão máxima desse amor é o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Nós precisamos nos lembrar disso. Portanto, verso 10. Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Né? Paulo, ele reforça aquilo que ele falou no capítulo 4. Olha, não importa se dormiu no Senhor ou se está vivo, aguardando o Senhor, todos nós estaremos com Ele. Se vivemos uma vida que agrada ao Senhor, se vivemos uma vida de dedicação, se vivemos a vida que o Senhor espera, se vivemos dedicados a Ele, no grande dia, estaremos todos juntos com o Senhor. Aleluia. E ele continua, encerra, né, a carta a partir do verso 12, ele continua oferecendo aplicações práticas para a vida cristã, aconselhando, né, e um dos conselhos é que não devemos atrapalhar a ação do Espírito Santo. Isso é muito importante. Para não atrapalharmos a ação do Espírito Santo, precisamos estar em sintonia com o Senhor. Para não atrapalharmos a ação de Deus em nós e na vida dos nossos irmãos, precisamos estar em comunhão. Precisamos perguntar: Senhor, eu vou até onde eu posso ir? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu devo orar? Qual é a sua vontade, Senhor? O que faria Jesus em meu lugar? Não devemos nos contrapor e ir de encontro ao Senhor, né? Essa é uma palavra muito importante que muitas vezes nós ouvimos na igreja. Eu preciso ir ao encontro do Senhor. Precisamos nos encontrar com Ele. Eu vou ao encontro de alguém, eu vou estar perto de alguém. Se eu vou de encontro, eu bato de frente. Eu estou em luta, eu estou em batalha, eu estou em oposição. Então nós precisamos buscar estar unidos com o Senhor. Precisamos caminhar ao encontro do Senhor, para que a sua vontade seja feita, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, seja completa nas nossas vidas, porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos. Então, o verso 14 vai dizer assim: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Lembra lá que eu estava falando acerca daqueles que deixaram de trabalhar, que estavam sendo peso, que estavam trazendo escândalo
ao nome do Senhor Jesus. É disso que Paulo está falando, tá? Então, aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Importantíssimo. Aconselhem com firmeza os preguiçosos. Vamos trabalhar, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Vamos dar coragem aos tímidos. Precisamos fortalecer os irmãos e incentivá-los a fazer aquilo que é a vontade do Senhor, né? Ajudar os fracos na fé, aqueles que estão em situação difícil, não é apenas fisicamente, né? Às vezes acontece de estar fisicamente, mas muitas vezes essa fraqueza ela é espiritual. Você vê a pessoa, ela tá perfeita, ela tá muito bem, ela conversa com você, ela bate papo, ela dá risada, mas o seu espírito está apagado, né? Não consegue avançar. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Era um pedido que Paulo fazia ao povo de Deus e que vai refletir sobre nós também. Precisamos crescer, precisamos avançar. Não dá para estacionar no reino de Deus. No reino de Deus é crescendo o tempo inteiro, né? No reino de Deus é avançando, é conquistando. Não dá para estacionar, não dá para dizer, não vou mais, vou ficar por aqui. Precisamos seguir, porque a palavra é crescer, desenvolver, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais nos aproximarmos dele, mais teremos desejo de nos aproximar e mais nos pareceremos com ele e mais próximo estará da sua volta. Aleluia. Tomem cuidado, verso 15, para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Né? Eu vivi determinadas situações, né, aqui e aprendi com o Senhor acerca disso, não pagar o mal com o mal. Às vezes eu assistia o noticiário e eu dizia assim, ficava estarrecida com aquilo que tinha acontecido. E meu Deus, não pode, e tem que fazer assim, tem que fazer assado. E quando o Senhor, né, me mostrou essa palavra, trouxe à minha memória essa palavra, eu compreendi que eu não posso pagar o mal com o mal. E eu me lembrei que esse que hoje está vivendo o pecado, amanhã ele pode estar no aprisco do meu Senhor. Então, eu preciso me lembrar sempre dessa palavra que diz, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? A graça merecida do Senhor precisa ser sempre referência para nós. Então, se nós temos uma vida dedicada ao Senhor, se queremos agradar a Deus, não podemos pagar o mal com o mal. Por isso, muitas vezes dizemos que com Cristo, às vezes perder é ganhar. Né? É por isso que muitas vezes nós temos vivido situações em que chega a trava, mas a gente aprende com Jesus que engolir sapo, né? Muitas vezes é necessário, vai chegar o tempo que você nem vai considerar que está engolindo sapo, já vai glorificando a Deus por estar sendo perseguido, como muitas vezes fazem os nossos irmãos da igreja perseguida, né? Nós vamos estar sempre nos referenciando a eles, os nossos irmãos da igreja perseguida, dizem, olha, a gente não quer sair da perseguição. A gente não quer sair dessa situação, a gente não quer sair do nosso país, a gente não quer sair do nosso povo. A gente quer permanecer firme. Ora, para que permaneçamos firmes nesses dias maus, para que anunciemos o Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Este é o Evangelho genuíno. É isso que o Senhor espera de nós. Não é para nós querermos sair dessa situação, porque eu quero sair, tem que acabar tudo isso para a gente voltar a viver o que a gente vivia. O que a gente vivia, minha irmã, acabou. A gente não vai viver mais. A gente tem que viver um tempo novo. O crente precisa ansiar por viver tempo novo no Senhor. O crente precisa ansiar por viver novidade de vida, tempos novos. Né? Vamos pedir ao Senhor novo revestimento,
Vamos pedir ao Senhor novas estratégias. Vamos pedir ao Senhor que nos oriente, nos capacite para que possamos alcançar aqueles que ainda não o conhecem, né? Ainda não alcançaram, ainda não vieram para a luz. Procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns para com os outros e também para os que não são irmãos na fé, né? Não podemos desprezar e deixar de amar, deixar de abençoar aquele que está próximo a nós, aquele que é o nosso próximo, aquele que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, porque não é crente, né? Precisamos ter discernimento, amados. Precisamos viver o amor de Deus. É isso que o Senhor espera de nós, né? É isso que Jesus, foi isso que Jesus fez. E é o mínimo que se espera daqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo. Né? O verso 16, estejam sempre alegres. Né? Estejam sempre alegres em qualquer situação, porque a nossa alegria, ela vem de Deus, né? A satisfação de ser cuidado pelo Senhor é algo que só o Filho de Deus sabe descrever. Precisamos permanecer alegres mesmo diante das situações difíceis, porque nós só vemos 1 metro à frente o Senhor. Ele contempla tudo e tem o melhor para nós. Ele sempre tem planos de bênção e não de mal. O verso 17 vai dizer, orem sempre. Em algumas versões, orem sem cessar. Precisamos estar em oração. E a oração precisa ser a expressão da nossa comunhão com o Senhor. Não é monólogo. Não é falatório. Ah, Senhor, eu quero, faça assim, faça assado. Não. Comunhão com Deus. Comunhão com o Todo-Poderoso. Orar sem cessar. Orar incessantemente, orar em todo o tempo, compreender que estamos em ligação com o Pai o tempo inteiro e que Ele nos ouve em qualquer momento. Estejamos fazendo o que estivermos, Ele está conosco, né? Cumprimento da palavra de Deus. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós podemos nos achegar até Ele em qualquer situação, na rua, no trabalho, em casa, lavando roupa, lavando os pratos. De qualquer forma, nós podemos nos achegar a Ele. Aproveita dessa presença. Aproveita dessa presença, porque no céu, para onde vamos, precisamos estar acostumados com Ele. Eu quero me acostumar aqui, porque quando eu chegar lá, eu quero desfrutar dEle. Precisamos aproveitar dessa presença que já podemos ter aqui. E sejamos agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Um coração, né, quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Já dizia Davi, nós precisamos apresentar os nossos corações agradecidos, em alegria, em comunhão com o Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós, por estarmos unidos com Cristo. A grande vitória do crente é estar unido com Cristo. Nele não há derrota. Nele já vencemos tudo. Ele é o socorro, Ele é a provisão, Ele é a resposta, Ele é a vida. Jesus é a resposta para tudo, né? E o verso 19, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, já falamos sobre isso. Vamos pedir discernimento, igreja. Vamos pedir discernimento ao Senhor, para não sermos levados por qualquer situação, mas para também não vivermos o ceticismo de achar que nada é Deus. Precisamos ter este cuidado. Se estamos em oração, em comunhão com o Senhor constantemente, se buscamos discernimento do Senhor, certamente saberemos quando é Ele, porque o Senhor Jesus nos diz na sua palavra que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Se eu e você somos ovelha de Cristo, precisamos compreender, reconhecer a sua voz. Não vamos desprezar as profecias, diz o verso 20. O 21 diz assim, examine tudo
e fique com o que é bom, retenha o que é bom e evite todo tipo de mal, né? Então precisamos buscar discernimento no Senhor para vivermos a vida que o Senhor espera, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra, né? Precisamos estar atentos, pedindo ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor discernimento. Senhor, dá-me discernimento. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero reconhecer a sua voz. Senhor, fale comigo, né? Porque nós precisamos desenvolver essa vida de comunhão com o Senhor, né? E eu quero concluir assim como Paulo rogando ao Senhor, né? Paulo, ele diz assim no verso 23, que Deus, quem nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Eu creio que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda a paz e que vivamos uma vida de dedicação ao Senhor, que Ele conserve o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para que sejamos prontos no dia da volta do Senhor, né? Eu quero agradecer aos irmãos por estarem aqui compartilhando conosco deste momento. Eu quero ser muito grata a Deus por esta oportunidade, né? E dizer para os irmãos que não desistam, permaneçam naquilo que vocês têm aprendido com o Senhor. Vocês não têm aprendido de mim, têm aprendido do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, é viva e eficaz, né? E nós cremos que ela é suficiente. Então, vamos viver esta palavra, vamos nos alimentar dessa palavra, para que a vontade do Senhor se cumpra completamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você antes de nos despedirmos. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti a glória para sempre. Te louvo, Paizinho, te engrandeço e te bendigo, porque Tu és o nosso Deus. Obrigada, Senhor, por ser provisão, por ser alento, por ser consolo, por ser resposta, por ser tudo nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque fomos marcados com o selo do Teu Espírito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos impede de viver situações difíceis, mas porque o Senhor está conosco em todas elas e não estamos sozinhos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero ser grata ao Senhor pela resposta no relógio de oração. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor e que trará respostas sobre aquilo que temos colocado diante do Senhor. Te apresentamos, meu Pai, a nossa nação. Te apresentamos, Senhor, a Tua igreja na terra. Colocamos tudo nas Tuas mãos e Te clamamos, Senhor. Faça tudo segundo a Tua vontade. Nos ajude a permanecermos unidos contigo, porque até a vontade de Te adorar vem do Senhor. Que estejamos fortalecidos em Ti, confiantes e nos preparando para a Sua volta. Muito obrigada por tudo, Paizinho. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, né, pela vida dos nossos irmãos também que estão enfermos. Vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Há uma grande quantidade já de pessoas enfermas, né, que nós conhecemos. Então, que os irmãos continuem em oração, para que o Senhor guarde a vida dos nossos irmãos e para que compreendamos que em vida, né, ou descansando no Senhor, nós estaremos com Ele na sua volta. Amém? Deus em Cristo os abençoe, que Deus abençoe a Bispa Emília, a Gleide, a Raquel, a missionária Viviane, né, a pastora Maria Luísa, a obreira Gleide, a diaconisa Sara. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos, né? Que o Senhor continue assim
nos separando para a vida dedicada para Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.